Meus amados, eu fico pensando na grandiosidade de Deus. Os seres humanos, ninguém é igual ao outro, mesmo que venham a nascer como gêmeos, mas nós somos diferentes uns dos outros. E isso é o suficiente para nós entendermos a grandeza de Deus, porque nós somos criaturas de Deus. O homem, diz a Bíblia, foi feito à imagem conforme a semelhança do seu Criador. O homem foi feito perfeito para executar na íntegra a vontade do Deus Todo-Poderoso. Infelizmente, na história do homem, aconteceram fatos que alterou aquele plano da humanidade e dos seres humanos. Não os planos de Deus, mas a história que estava sendo escrita sobre os seres humanos. Não vamos questionar se Deus já sabia ou não que o homem ia cair. São coisas das profundezas de Deus, os mistérios de Deus. O que nos interessa mais é, com clareza, nós explicarmos os planos de Deus para o bem da humanidade, para o bem da nossa alma. Mas eu estava meditando sobre o ser humano, a complexidade que é o ser humano. Por que as pessoas como são, uns diferentes dos outros? As pessoas que têm recebido os benefícios da parte de Deus, mas tem uma ingratidão tão grande no seu coração em não reconhecer que tem sido favorecido pelo Deus de Jacó. E por que isso? Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Porque a natureza do homem foi alterada. Lá no princípio, conforme nos ensina a Bíblia Sagrada, o homem foi atingido na sua moral, na sua ética, e ele deixou de pertencer à perfeição quando caiu no pecado, através da desobediência. A desobediência do homem vem desde o princípio. Hoje nós desejamos, lutamos, pregando através do rádio, nas ruas, de todas as maneiras. Há um esforço dos mensageiros de Deus, dos servos de Deus, para que as pessoas possam entender, compreender e praticar a vontade de Deus, mas o que reina, o que prevalece, o que domina é a desobediência dos seres humanos. Em Gênesis capítulo 3, versículo 6, diz assim: vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu dele e também deu ao seu marido Adão, que estava com ela, e ele também comeu do fruto daquela árvore. Todos nós conhecemos essa história. Acredito que 90 ou 95% dos brasileiros, eles conhecem essa história da queda dos seres humanos, do primeiro pecado do nobre casal que Deus colocou no jardim do Éden. Mas os detalhes deste acontecimento é que nos chama muita atenção. E nós vemos que houve uma interferência do inimigo dos seres humanos, houve uma interferência do inimigo de Deus para prejudicar a humanidade. Conforme Gênesis capítulo 3, versículo 1, está escrito: ora, a serpente era o animal mais astuto do campo que o Senhor Deus tinha feito. Então, o inimigo de Deus, ele se manifestou através desta serpente, numa interferência maligna, para prejudicar Adão e Eva, e por que não dizer para prejudicar toda a humanidade. Hoje não é diferente. As pessoas acham que um endemoniado é somente quando a pessoa está manifestada e rolando no meio de uma rua, e atirando pedras, correndo atrás de criança, ou isso ou aquilo, espumando, sei lá. Não é bem assim. As pessoas podem ter uma influência do inimigo na sua vida quando a pessoa tem prazer
vive no prazer da pecaminosidade, da desobediência contra os mandamentos do Deus que fez os céus e também a terra. Quando a pessoa tem ódio, ira, rancor das coisas de Deus, por exemplo, da palavra de Deus que é anunciada, existe aí uma interferência do maligno na vida dessas pessoas e precisa de uma libertação. Tenho absoluta certeza que neste momento tem alguém com raiva porque nós estamos pregando a verdade. E essa pessoa precisa da nossa oração, essa pessoa precisa de uma libertação do domínio, da interferência do inimigo na sua vida. E nós vemos ali que o inimigo, ele trabalhou no primeiro casal para derrubar o primeiro casal através da mentira e do engano. Veja o versículo 4 do capítulo 3 de Gênesis, onde está registrado: então disse a serpente à mulher: podes comer da árvore, que certamente não morrereis. Ora, Deus havia dado uma ordem, e aí a serpente chega com uma mentira, tentando enganar a Eva, para que ela comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e desse também ao seu marido. Hoje, isso funciona em pleno vapor, quando o inimigo embute, coloca na mente das pessoas as mentiras, os enganos, os engoldos, as coisas que o mundo ele faz e a sociedade acha normal. É um engodo, é uma mentira do inimigo através dos seus demônios, através dos seus milhares de servos embutindo na mente dos seres humanos, que não tem nada a ver. E nós sabemos que essas coisas que a sociedade oferece são prejudiciais à alma dos seres humanos. Essas coisas como os vícios degradantes, que é normal na sociedade beber, que é normal na sociedade ser um viciado no tabagismo, no cigarro, ser viciado na prostituição, na promiscuidade, na prática do mal. Isso tem se tornado normal no meio da nossa sociedade. O que é isso, irmão Francisco? É porque o inimigo, ele coloca o engano e a mentira na mente das pessoas, e aquilo que é errado as pessoas passam a dizer e achar que é certo. Aquilo que é ruim para a pessoa, ela aceita como normal. Nós temos aí os meios de comunicação constantemente dentro dos lares ensinando coisas erradas conforme a Bíblia Sagrada, mas que para o conceito social são coisas normais. O maligno, ele colocou ali no primeiro casal o sentimento de engrandecimento. O egoísmo nasceu ali. Veja o versículo 5, onde disse a serpente à mulher: porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, se vos abrirão os olhos, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Aí entrou o sentimento de grandeza. E quantos nós encontramos no meio de nossa sociedade, porque tem dinheiro, acha que manda em todo mundo, porque possui possessões econômicas, um carro novo, porque possui um cargo elevado perante o poder público, porque é um empresário bem-sucedido, porque tem uma mansão no bairro tal, aí se acha todo importante. Quantas pessoas se acham mais importantes do que Deus como inimigo? Ele aqui tentou colocar, e até certo ponto alcançou o seu objetivo, esse sentimento de grandeza, o egoísmo, o egocentrismo, a egolatria. Quantas pessoas se acham mais importantes do que o outro, se acham mais importante do que Deus, acha até que não precisa de Deus. Esse sentimento, ele vem desde o princípio, e o inimigo colocou na mente do nobre casal que estava lá, eles que foram feitos pelas mãos de Deus, criaturas de Deus, que Deus estava abençoando ali, suprindo-lhes todas as suas necessidades, não faltava nada na vida daquele nobre casal, mas eles foram tomados por este sentimento de grandeza. Quem sabe foram enganados, e é verdade, foram enganados mais uma vez pelo inimigo. Aí veio a desobediência. Que desobediência veio? Veja, no capítulo 2, versículo 17, Deus disse ao homem:
não comereis da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. E o versículo inicial que nós lemos diz o seguinte: vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu dele, e também deu ao seu marido Adão, que estava com ela, e ele também comeu do fruto daquela árvore. Aí veio a desobediência ao mandamento de Deus. Quantas pessoas, elas vivem aí ao seu bel prazer, fazendo aquilo que bem entende, não dá importância à palavra do Senhor, aos mandamentos do Senhor, e quando houve essa quebra do mandamento de Deus, e quando houve essa desobediência a Deus, automaticamente aconteceu a alienação dos seres humanos. No capítulo 3, versículo 8, confirma dizendo: ouvindo eles a voz do Senhor que passeava no jardim, se esconderam da presença de Deus entre as árvores. Ali começou a alienação. Começaram a fugir da presença de Deus. Eles fugiram da presença de Deus automaticamente. E você que está me ouvindo, você sabe que Deus tem um plano na sua vida. Você sabe que Deus te ama. Você até já provou das coisas de Deus. Você tem recebido a visita do Espírito Santo testificando com você a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Mas você tem tentado fugir da presença de Deus. Isso faz parte da alienação. Isso aconteceu lá no princípio. Os efeitos do pecado. O pecado coloca vergonha no homem a respeito da presença de Deus. E eles fugiram, tentaram fugir da presença de Deus. E aí veio as consequências terríveis. Deus disse para o homem: maldita é a terra por tua causa, com aflições terás de sobreviver todos os dias, com o suor do teu rosto. Eis a razão das calamidades que têm acontecido na vida dos seres humanos. Eis a razão das enfermidades, das doenças, das contrariedades, das adversidades que surgem na vida do ser humano, consequência da desobediência, consequência do homem ter fugido da presença de Deus, da sua alienação, consequência do homem, dos seres humanos, dar ouvido à interferência do inimigo e fugir dos planos de Deus, e fugir da presença de Deus, e desobedecer aos mandamentos de Deus. Mas, meus amados, em meio a esses turbilhões de contrariedades, em meio a essa maldição jogada na vida dos seres humanos, em meio a tudo isso, o maravilhoso, o glorioso, o bom, é que Deus, ele mostrou uma luz, é que Deus acendeu a tocha da esperança para a humanidade, e nós vemos isso no capítulo 3, versículo 15, onde Deus prometeu: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, apesar de que tu lhes ferirá o calcanhar. E o seu descendente, esse descendente é Cristo Jesus, o Salvador da humanidade.